Olá, tudo bem? Estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso encontro marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. Hoje nós vamos falar do Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, nesse ano de 2019, 69 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer de próstata. A boa notícia é que, diagnosticado em tempo, 90% de cura. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio, já pela terceira vez, o médico urologista, Dr. Marco Antônio. E hoje nós vamos falar do câncer de próstata, especialmente nessa campanha, do Novembro Azul. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por mais uma vez o senhor estar aqui visitando o nosso estúdio. Bom, eu que agradeço, Modesto, aí a disponibilidade do programa, desse convite, de mais uma vez estar aqui nesse importante programa, Encontro marcado com Modesto aí, pela TV Câmara, uma satisfação, ainda mais abordando um assunto de importância aí para a nossa saúde pública. É uma coisa realmente assim que as pessoas não conhecem muito, mas ainda existe a desinformação. Mas eu começaria lhe perguntando, o que é mesmo próstata? Ah, sim, porque a próstata é um órgão que nós encontramos no homem. Uhum. E é uma glândula. É uma glândula pequena, em torno de 20 até 30 gramas, e ela tem poucas funções. Função ali de estar produzindo líquido para alimentar, nutrir, movimentar ali os espermatozoides. E aí, o que acontece? Ela fica localizada logo abaixo da bexiga e anatomicamente essa é a grande importância dela, porque a uretra atravessa por dentro da próstata. Ela funciona como uma válvula, é isso? Não, na verdade não, é conforme está te falando, é uma glândula e a uretra, ela passa dentro da próstata. Então, por isso que quando a próstata ela cresce, ela aperta esse túnel, que é a uretra que passa dentro dela e vai trazer grandes dificuldades para urinar. E qual a principal função da próstata, doutor? Essa é relacionada à produção de líquido espermático e nutrição para os espermatozoides. Uhum. Quais as principais doenças da próstata? A próstata, as doenças principais são a inflamação da próstata, que a gente chama de prostatite. É comum em pessoas mais jovens. Depois nós temos outra doença que é o crescimento benigno da próstata. Aí que entra a importância de conhecer essa anatomia, porque ela cresce, vai hiperplasiando, crescendo muito e ela fecha o canal da urina e trazendo dificuldade para urinar. Mas é um problema benigno. E temos o câncer de próstata, que também é a doença principal, Então são essas três principais doenças. E o interessante é que os sintomas delas são todos parecidos. Tanto a inflamação, quanto a hiperplasia prostática, como o câncer de próstata. Quando eles dão sintoma, é tudo parecido porque o sintoma vem principalmente pelo aperto, pelo entupimento ali da uretra. Mas nem sempre essa questão da urina presa e tal significa que a pessoa está com câncer, Não, é verdade, porque nós vamos tendo a oportunidade de falar mais sobre o câncer de próstata, você vai perceber que pessoas às vezes têm o câncer de próstata, mas numa fase inicial. Uhum. E ali não tem sintomas nenhum, porque não consegue apertar ou envolver a uretra. Então a pessoa está inteiramente normal, sem sintoma nenhum, mas ali está presente o câncer. Além da retenção de urina, quais os principais, os outros sintomas causados pela próstata? Os principais são esses, sintomas obstrutivos, em que a pessoa ela tem vontade de urinar, mas a urina não sai, tem que fazer muita força, sai urina espremida, às vezes pinga até no pé, como não consegue esvaziar a bexiga toda, então ela vai várias vezes ao banheiro, acorda de noite várias vezes, mas vai lá e urina só um pouquinho. Então ele não consegue, a pessoa vai ao banheiro e não consegue esvaziar a bexiga, então ele
tá, por aquilo que perguntam sempre, né? Que ele vai ao banheiro várias vezes por noite, já é um sintoma. Sim, já é um sintoma, mas é diferente de outras doenças, como por exemplo o diabetes. Quando é problema de próstata, ele vai muitas vezes, mas urina um pouquinho só. Como é diabetes, por exemplo, ele bebe muita água, a bexiga dele enche, então ele urina muito. Mas próstata é só um pouquinho. E tem os sintomas irritativos, pela presença, inflamação que ocorre ali no entorno ali do trígono vesical. Então ele tem aquela sensação de urinar, como se a bexiga estivesse cheia, aí dá aquela vontade de correr para ir no banheiro e às vezes nem dá tempo. Urina no meio do caminho. Doutor, desses sintomas, qual o que mais preocupa? Desses sintomas, olha, o que preocupa é a retenção urinária, porque ele tem a vontade de urinar, mas não consegue urinar. Aí a urina fica presa na bexiga, dá uma dor incrível e faz com que ele vá para o pronto-socorro e ali coloque uma sonda para manter essa permeabilidade, esse esvaziamento da bexiga. Quando não é câncer, que apenas simplesmente a próstata está alterada, ele pode ser corrigido com medicamentos. Bom, Modesto, eu te falei que temos a inflamação, o crescimento benigno e o câncer. Às vezes, na fase aguda da inflamação, precisa também de sonda, mas geralmente, tratando com antibiótico, anti-inflamatório, vai resolver. Na hiperplasia prostática é o que a gente mais opera. Às vezes o paciente não resolve com medicação. Nos casos mais graves, avançados, só tratamento cirúrgico. Então, é a maneira mais correta de tratar esses casos. Doutor, existe alguma influência da incidência do câncer de próstata, vamos dizer assim, em termos regionais, um lugar tem mais incidência do que outros, ou é tudo igual, todo mundo está sujeito a ter um problema de próstata? Olha, é importante observar, né, que o câncer de próstata ele está relacionado ao consumo aumentado de gorduras. Então, você analisando, aí eu vou ser até mais abrangente, se tratando de países. Os países orientais, onde ali eles têm uma alimentação mais à base de peixe, de frutas, verduras, como o Japão, por exemplo, a incidência de câncer de próstata é baixa. É baixa, né? Exatamente por isso que eu perguntei. Já nos países ocidentais, onde o consumo de carne, de gordura é maior, então o risco de câncer é maior. Quer dizer que a alimentação é realmente fundamental para, vamos dizer assim, na questão de evitar que você seja cometido por um câncer de próstata. É verdade. Mas na maioria, a grande parte das doenças, ela tem muito a ver com a nossa alimentação. Então, se uma maneira realmente de prevenir não só o câncer de próstata, como grande parte dessas doenças, é se desde pequeno a gente fosse conduzido por uma alimentação mais saudável, então já diminuiria bem estatisticamente a possibilidade desse câncer aparecer. Doutor, os fatores de risco do câncer de próstata? Bom, nós podemos listar aqui um fator importante que é a hereditariedade. Ou seja, se eu tiver um parente, um pai, um tio, então isso me deixa, assim, estatisticamente, umas 2 vezes com mais chance de ter câncer do que uma pessoa que não tem os familiares. Mas, por outro lado, se eu tiver primo, tio, mais parentes, então isso vai aumentando. Então, até em 6 vezes é um fator hereditário também. Com certeza. Então, essa tendência hereditária é importante. Então, é um sinal de alerta para nós, urologistas, quando chega um paciente que tem os parentes, principalmente parentes de primeiro grau, cometidos por essa doença. Aqui também está relacionado também à cor. Os negros, ele tem mais possibilidade de ter câncer. É sim, doutor? O câncer de próstata. Câncer de próstata. Assim como os obesos. Então, essa obeso, câncer, hereditariedade, então, o tipo alimentar também, então, são fatores que tendem ao bebida câncer alcoólica. Ou afasta o câncer. A bebida alcoólica também? Bebida alcoólica não tem assim nenhum trabalho assim de impacto, não. Né? Mas entra também naquilo que eu te falei de uma alimentação mais saudável ou menos saudável. Se o senhor fosse dar um conselho para os jovens aí de 20, 30 anos, que o exame exige a partir dos 40, que conselho o senhor daria para que eles realmente tivessem uma vida saudável? O básico é a alimentação.
Alimentação e atividade física. Hoje em dia, voltar-se para uma alimentação mais natural, tirando muitos alimentos industrializados, com muito açúcares, procurasse mais vegetais, frutas naturais. Então, só isso já ia adiantar grande coisa. E atividade física, que não pode faltar. Que hoje a gente não fala de uma melhora de uma qualidade de vida sem uma boa alimentação orientada e atividade física regular. Como é feito, doutor, o diagnóstico da próstata para saber se a pessoa tem um câncer ou apenas uma alteração inflamatória? Sim. É importante essa pergunta, porque para o diagnóstico nós precisamos basicamente de 3 coisas. Uma história clínica, onde nós temos que conversar com o paciente, saber desses fatores de risco, se tem ou se não tem, conhecer os sintomas, conhecer a história clínica dele. Depois disso, nós vamos fazer aí os exames necessários conforme essa história, do qual não pode faltar o exame de PSA, que é um exame de uma glicoproteína, uma substância que é produzida pela próstata. Aí através do sangue, né? Do sangue e também do exame local. Então, basicamente, esses três tópicos não podem faltar. Uma coleta da história clínica, um PSA e um exame local. Esse é o screening básico. Por quê? Se chega o paciente, eu faço esses 3 tópicos e está tudo bem, aí eu mando ele voltar no ano que vem. Quando eu detecto algum problema em um desses 3 aspectos, aí eu vou segurar, porque nós vamos ter que intensificar, investigar melhor o que está acontecendo. Aí eu seguro ele. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o médico urologista, Dr. Marco Antônio. Nós vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.